Pronto, estamos sendo gravados, vamos começar a aula de hoje, tá? Na aula não vai aparecer, no vídeo não vai aparecer a lista, mas as questões que a gente vai falar aqui são da lista que eu mandei no grupo, certo? Então no vídeo só vai aparecer eu falando. Então é o seguinte, hoje a gente vai responder, basicamente, os exercícios da lista. Então, a primeira questão da lista é o seguinte. Numa sala, há 4 homens e 3 mulheres. Em quantos modos é possível selecionar um casal? Um homem e uma mulher, tá? Então, eu tenho 4 homens. Eu tenho 4 homens. E tenho 3 mulheres. Tá? De quantas maneiras eu posso selecionar um casal? Casal aqui não é uma dupla de pessoas, é um casal homem e mulher, tá certo? De quantas maneiras eu posso selecionar um casal formado por um homem e uma mulher? Bom, esse é um problema relativamente simples, porque ele tem números baixos, né? 4 e 3 você poderia normalmente calcular fazendo a lista de todos os casais possíveis. Tá? Você nomeia as mulheres, nomeia os homens e faz de um em um, né, contando, você vai ver que não vai dar muito trabalho. Tá? Porque, por exemplo, eu tenho 4 mulheres, não é isso? Então, eu vou chamar de mulher 1, tá? M1. Deixa eu colocar o 1 menorzinho aqui embaixo. Um índice. Mulher 1, eu posso ter mulher 1, eu tenho 3 homens, né? Eu tenho 3 homens. Então, eu posso formar um casal com a primeira mulher e o primeiro homem, homem 1. Posso formar a primeira mulher com o segundo homem e a primeira mulher com o terceiro homem. Mas eu posso também... São 4, não, professor? Oi? São 4 homens, não? São 4, desculpa, é verdade. Obrigado, Marcelo. 4 homens. Certo, são 4 homens. Obrigado, Marcelo, pela... Então, homem 4. Então, eu tenho aqui 4 casais possíveis, não é? Isso se eu pegar a primeira mulher. Mas se eu formar um casal com a segunda mulher, mulher 2, eu também tenho 4 homens para formar um casal com essa mulher. Homem 1, homem 2, homem 3 e homem 4. Então, eu já tenho aqui 8 casais possíveis. Não é? Tenho 4 casais formados com a mulher 1, com qualquer homem. Tenho 4 casais formados com a mulher 2. E, como eu tenho 3 mulheres, eu posso também formar um casal com a mulher 3. Tá? Com o primeiro homem, ou com o segundo, ou com o terceiro, ou com o quarto. Então, no total, eu tenho 4 casais aqui, 4 possíveis casais aqui, e mais 4 possíveis casais na terceira opção. Juntando todos, dá 12 possibilidades, não é? 4 mais 4 mais 4 dá 12. Ou, tá? Para fazer alusão ao princípio multiplicativo, que a gente usa a multiplicação, eu tenho 4 vezes 3. Não é isso? 4, 4, 4. Tenho 3 vezes 4. Então, isso não é por acaso, tá? Porque a gente pode usar o princípio multiplicativo para resolver esse problema. Eu quero escolher o quê? Um casal? 2 pessoas? Um casal. Ó, deixa eu colocar aqui, tá? Usando o princípio
multiplicativo, tá? Para usar o princípio multiplicativo, eu tenho que saber o que é que eu quero contar. Eu quero contar o número de casais. Então, casal aqui é um homem e uma mulher. Homem, homem. Deixa eu fazer maiorzinho, que vai ficar melhor explicado. Homem e mulher. Então, quantos homens possíveis eu tenho? 4 homens. 4. Para cada homem, eu posso escolher cada uma das 3 mulheres. Então, 3 mulheres. 4 vezes 3, que dá 12, tá? Simples assim. Sem precisar fazer esses diagramas, tá certo? Lógico que na lista que eu vou pedir para vocês fazerem, eu vou botar pelo menos 1 ou 2 questões, tá? Com números baixos, e vou pedir para vocês listarem, tá certo? Todas as possibilidades, porque isso é importante para que a gente tenha um entendimento melhor, tá? Do problema que a gente está resolvendo. Mas, no final das contas, a gente vai resolver a maioria dos problemas fazendo só as contas, tá certo? Vou apagar aqui. Vamos para a segunda questão. Ficou alguma dúvida nessa aqui? Podem falar, tá certo? Enquanto eu apago aqui, vocês podem interromper, falar, comentar. Se tiver algum problema de imagem também, de áudio, podem botar no chat, tá? Teve algumas pessoas, não sei se foi dessa aula, se foi da outra turma, que teve um probleminha com a tela. E eu fiz um teste com a Iracilda hoje. Porque, assim, algumas pessoas não conseguiam ver o quadro inteiro na tela do celular. E isso é porque o celular, você tem que habilitar a função de rotacionar a tela, tá? Porque aí ele gira e projeta a imagem toda. Se deixar a tela sem rotacionar, aí ele fica cortando um pedaço. Beleza? Bom, segunda questão. Quantos números naturais de 2 algarismos podemos... Melhor. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos existem? Eu acho que essa tela está... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá? Isso vai dar bom para vocês verem. Isso. Bom, é isso aí. Quantos números naturais de 2 algarismos distintos existem? Tá? Isso é a letra A. Vamos fazer primeiro a letra A, né? Segundo, letra A. A pergunta é, quantos números inteiros, né, naturais, aliás, de 2 algarismos existem? Algarismo, eu já falei aqui para vocês o que é, né? Algarismo é cada símbolozinho que a gente usa para escrever os números. O símbolo do 0 é um algarismo, o símbolo do 1 é um algarismo, o símbolo do 2, do 3. A gente tem 10 algarismos no nosso sistema de numeração, que é de 0 até 9. A partir do 10, a gente usa os mesmos algarismos, tá? Colocando em sequência, né? O 10 é 1 e depois o 0, né? 2 algarismos. Então, números de 2 algarismos é a partir do 10 em diante até o 99. A partir do 100, os números já têm 3 algarismos, certo? Então, basicamente, eu estou perguntando a você, de 10 até 99, quantos números eu tenho? E aí?
Quantos números será que tem de 10 até 99? Bom, eu acho que até na lógica, assim, dá para você fazer, né? Se você começar de 1 até 100, tem 100 números. De 1 até 99, digamos assim. De 1 até 99, tem 99 números. Então, se você tira os 9 primeiros, que é de 1 até 9, vai sobrar apenas 90 números. Então, a nossa resposta tem que dar 90, tá? Nós vamos fazer usando o princípio multiplicativo. A gente tem que, primeiro, pensar o que é que eu quero contar. Eu quero contar números de 2 algarismos. Então, eu vou colocar aqui os espaçozinhos que representam cada um dos 2 algarismos. O primeiro algarismo e o segundo algarismo. Aí, eu tenho algarismos aqui para escolher de 0 até 9. De 0 a 9, eu tenho 10 algarismos, tá certo? 10 algarismos, de 0 até 9. Então, para o primeiro algarismo, quantas possibilidades eu tenho para escolher? Se eu tenho 10 algarismos, de 0 até 9, então eu tenho, logicamente, 10 possibilidades para escolher o primeiro algarismo, não é isso? Só que não. Por quê? Porque o primeiro algarismo ele sempre é especial. E tem uma diferençazinha. O primeiro algarismo, tá? Eu quero formar um número de 2 algarismos. Então, o primeiro algarismo não pode ser 0. Porque se eu colocar 0 como primeiro algarismo, eu vou formar um número do tipo assim, 0, 1. 0, 1 não é um número de 2 algarismos. É um número de um algarismo só. Porque 0, 1 é a mesma coisa que 1. Tá certo? Então, para formar um número de 2 algarismos, eu não quero que o primeiro algarismo seja 0. Então, eu vou tirar ele, por enquanto, tá? Da contagem do primeiro algarismo. Então, aqui só pode ser de 1 até 9, que são exatamente 9 algarismos possíveis. Tá? 1, 2, 3, 4, até 9, né? São 9 possíveis algarismos para colocar aqui. Já no segundo algarismo, tá? No segundo algarismo, eu tenho 10 possibilidades, né? Porque eu posso colocar qualquer um dos 10 algarismos. Só que tem um probleminha aí, que inclusive eu lembrei agora, né? Eu disse a resposta para vocês, mas a resposta ainda está errada, tá certo? Quer dizer, um momentinho, tá? Para a gente pensar. O primeiro algarismo não pode ser 0. O segundo exatamente. A sutileza é o seguinte: a questão diz quantos números naturais de 2 algarismos distintos. Então, eu vou anotar aqui, eu quero formar o número de 2 algarismos distintos. Então, grave bem essa palavra aqui, distintos. Porque significa, se os algarismos são distintos, eu não vou poder repetir aqui o mesmo algarismo que eu usei no primeiro. Tá certo? Então, aqui eu tenho 10 possibilidades, eu tenho de 0 até 9. Mas, dessas 10, eu já usei uma aqui. Tá certo? O primeiro. Então, eu não vou poder repetir. Então, sobram apenas também 9 possibilidades. O que é que aconteceu aqui? Eu tenho 9 possibilidades aqui porque eu tirei o 0, não é isso? Aqui é porque eu tirei o 0. Então, eu só posso colocar aqui números de 1 até 9. Então, eu tenho 9 possibilidades. Aqui eu volto a poder colocar o 0. Então, ficam 10 possibilidades. Mas eu tenho que retirar o número que eu coloquei aqui, da contagem. Porque eu não posso repetir o mesmo número daqui e aqui. Tá certo? Então, continua sendo 9. Entrou o 0, mas sai o número que foi usado na primeira posição. Tá? Então, o resultado é 9 vezes 9, que dá 81. Ah, professor, então,
é aquela resposta que você deu inicialmente estava errada. Estava errada, porque eu contei de 10 até 99, mas eu esqueci que os algarismos são distintos. Então, eu tenho que tirar o 11, que tem dois algarismos iguais, né? Tenho que tirar o 22, tenho que tirar o 33, o 44, o 55. Esses números não fazem parte da contagem, porque os algarismos têm que ser distintos. Beleza? Então, no final das contas, são 81 números mesmo, tá? E então, 90, né, você vai tirar mais 9, que é 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 78, 99. Retira 9 de 90 e fica 81, tá certo? Beleza? Pronto, vamos para a letra B. A letra B diz assim: quantos destes números são divisíveis por 5? E aí entra um negócio bem legal. Bom, agora eu acrescentei uma exigência. Os números não precisam só ser... As exigências que eu tinha eram o seguinte: eu queria números de 2 algarismos. Primeira exigência: 2 algarismos. Não pode ter 3, nem um só, nem 4, nem 5. 2 algarismos. Segunda exigência: os algarismos têm que ser distintos. Beleza? Isso a gente já resolveu. Agora vem mais uma terceira exigência. Além disso, os números precisam ser divisíveis por 5. E agora? Que nem meu sobrinho disse. E agora, José? Bom, a gente ainda vai continuar contando números de 2 algarismos. Beleza? Então, bom, um momentinho para pensar, né? Sugestão. Deixa eu aceitar o... Aqui. Um momentinho para pensar. A contagem é assim, tem que pensar. Logicamente, vão ser menos números do que 81. Eu estou procurando números que são divisíveis por 5, são aqueles múltiplos de 5, tá? Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Só números múltiplos de 5, certo? 45, 50, 55, 60. Mas, além de ser múltiplo de 5, tem que ter 2 algarismos distintos. Por exemplo, 55 não vai contar. 55 é divisível por 5? É um múltiplo de 5. Se você for de 5 em 5, você vai passar pelo 55. Mas o 55 não tem algarismos distintos. Certo? Então, ele não conta. Já o 50, por exemplo, conta, né? 5 e 0. 2 algarismos distintos e divisível por 5. E aí? Bom, para essa contagem, a gente é melhor começar pelo segundo número, certo? Eu vou explicar por quê. Imagina o seguinte. Vamos começar por esse aqui. Primeiro número. Primeiro, né, como é que a gente vai colocar a informação de que o número é divisível por 5 aqui? Traduzir para cá, não é isso? O número que é divisível por 5 é simples, tá? É muito simples. Ele termina ou em 5 ou em 0. Acabou. Então, para a segunda opção aqui, só tem 2 possibilidades. Ou é 5 ou é 0. Número que termina em 1 nunca vai dividir por 5. Termina em 2, em 3, em 4. Tá? É só você parar de pensar. De 5 em 5 é 5, 10, 15, 20. Sempre o final é 5 ou é 0. Ou 5 ou 0. 5, 0. Não é isso? Então, é simples, tá? A princípio é simples. Aqui só tem 2 possibilidades. A questão é, se eu começar por aqui, eu vou dizer o seguinte. Aqui, eu posso usar qualquer número, tá? Menos o 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. Posso usar qualquer um dos 9. No segundo, os algarismos têm que ser distintos. Aqui, o segundo só pode ser 5 ou 0, né, no caso. Ou é 5 ou é 0. Beleza, mas o problema é, eu posso dizer que eu tenho 2 possibilidades aqui.
Mas se eu já tiver usado 5 como primeira opção, eu não vou poder repetir aqui. Então, eu não tenho duas possibilidades. Eu não posso usar 0 ou 5 aqui. Eu só vou poder... O 0 eu até posso, porque o 0 eu não usei aqui, eu tenho certeza. Mas o 5, para eu usar ele aqui, eu tenho que ter a garantia de que eu não usei ele aqui. Então, é uma condição a mais, né? Eu dizer, se eu usei o 5 aqui, eu não vou poder usar, eu só vou poder usar o 0. Mas se eu não usei, aí eu posso usar. Aí fica um negócio mais gambiarra, não é isso? Aí, para evitar isso, a gente faz o seguinte. A gente começa do segundo, tá? No segundo, eu tenho duas possibilidades. Ou é 0, ou é 5. Fato. Duas possibilidades. No primeiro, eu não posso colocar o 0, tá? Porque o 0 ele não pode figurar na primeira posição, né? Como eu já tinha dito a vocês. Se eu botar um 0 aqui, o número vai ter um algarismo só. Então, de cara, já tira o 0, fica somente 9 possibilidades. Mas eu também não posso repetir o número que eu botei aqui. Tá certo? O número que eu botei aqui. Então, 0, tira o 0 e tira o número que você colocou aqui. Eita, mas tem um probleminha. Eu gosto de contagem porque é assim, é cheio de surpresa. Se você não prestar atenção, você... porque o que eu queria fazer é o seguinte, tá? Presta atenção. Eu já coloquei o número daqui, né? Eu tenho duas possibilidades. Aqui eu não posso nem colocar o 0, nem colocar o número daqui. Então sobra, tem 10 de algarismo, tiram 2, sobra 8. Né? Seria 8. Acompanhou? Aqui 2, porque o é 0 é 5. E aqui nem pode ser 0, nem pode ser o mesmo daqui. Então, 8. Beleza? Mas, se eu tiver usado o 0 aqui, aí eu estou dizendo aqui, o 0, aqui eu não posso usar nem o 0, nem o mesmo daqui. Mas se o daqui já for o 0, então aqui eu ia ter 9 possibilidades. Não é isso? Se eu colocar o 0 aqui, eu posso colocar qualquer um aqui. Qualquer um. Então, na verdade, essa questão a gente vai ter que dividir ela em duas partes, tá certo? Vamos fazer assim. Primeira parte. A primeira parte é se o segundo número for 0. Se o segundo número for 0, e aí eu vou ter uma situação assim. Eu vou ter uma situação assim. O segundo número é 0. Não tem mais com quem me preocupar. Então, quantas possibilidades eu tenho para o segundo número? Uma só. Só vai poder ser 0. Tá? 0. Então, aqui eu só tenho uma possibilidade, que é colocar o 0. E acabou. No primeiro número, eu posso colocar qualquer um que não seja o 0. Então, tem 9 possibilidades. 9 vezes 1 dá 9. Então, eu já contei todos os números que são de 2 algarismos, que são algarismos distintos e que terminam com 0. Certo? Terminam com 0. Mas eu não queria só os que terminam com 0. Eu quero todos os que são divisíveis por 5. Então, eu tenho também aqueles que terminam em 5. Vamos contá-los? A segunda parte. Se o segundo número for 5. Aí a gente vai ter outra contagem, tá? O segundo número é 5. Então, só tem uma possibilidade. É ele ser 5 e acabou. Eu já predestinei, tá? Ele vai ser 5.
Então, eu tenho uma possibilidade só. Lembre-se que aqui a gente não vai colocar o 5, né? A gente vai colocar aqui a quantidade de opções que a gente tem para escolher para esse número. Quantas são? Uma só, tá? Que é o 5. Acabou. Uma possibilidade aqui. E aqui eu usei o 5. Então, aqui eu não vou poder usar o 5, porque os algarismos são distintos. Eu não vou poder usar o 5 e também não posso usar o 0, porque é o primeiro número. O primeiro número não pode ser 0, primeiro algarismo. Então, dos 10 algarismos que eu tenho, eu não posso usar nem o 0 e nem o 5 aqui. Só vai sobrar 8 para mim. Tá? 8 vezes 1 dá igual a 8. Então, contando essas possibilidades aqui, tá? Que são 9, somando com essa outra quantidade aqui, que é 8, 9 mais 8, isso quer dizer que eu tenho 9 números, tá? Que terminam em 0 e 8 números que terminam em 5. Tá certo? Então, juntando 9 mais 8 dá 17. E essa é a quantidade. Se a gente for contar no dedo, ó, dá para a gente contar no dedo. Quais são os números de dois algarismos distintos que terminam em, aliás, que são divisíveis por 5, terminam em 0 ou 5. O 5 não conta porque só tem um algarismo, um algarismo só. Mas o 10 já conta. 10 é 1 e 0, algarismo distinto. 15, 20, 25, 30, 35, 35, 40, 45, 50. Aí o 55, que seria o décimo, ele não conta porque os algarismos não são distintos, tá certo? Pula ele. Então, 60, já vai em 10, né? 60. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95. São 17 números, tá? O próximo já é o 100, que já tem 3 algarismos, já não conta, tá certo? 17 números, corretíssima nossa resposta. Vamos para a parte 3, questão 3. Deixa eu dar uma barra de rolagem aqui. Vou dar com um papelzinho que é mais eficiente. Sim, pessoal, eu ia soltar um vídeo para vocês essa semana. Inclusive, eu ia comentar essas questões da lista no vídeo com vocês. Mas aí, o que aconteceu? O meu computador já estava dando uns problemas e eu inventei de formatar ele. Ele estava com um probleminha que, quando desligava, eu não conseguia ligar ele demorava muito para ligar. Ele ligava e ficava na tela preta e não conseguia ligar, eu tinha que ficar desligando, ligando, desligando, ligando várias vezes para poder conseguir ligar ele. E quando eu fui formatar, ele acabou dando outro problema que não consegui de novo instalar o Windows de novo. Eu instalo, mas toda vez que eu instalo, ele, na hora de reiniciar, ele dá um bug, trava e não consegue mais. Aí eu levei para assistência e está lá na assistência, o menino ainda não resolveu, disse que ia deixar para o outro técnico lá, porque ele é um estagiário. E, enfim, aí fica difícil, porque eu estou com o computador da minha irmã aqui agora, e está difícil para eu gravar os vídeos, né? Porque para gravar a aula, eu preciso do computador, porque o Meet do celular ele não grava a aula. E eu preciso gravar as aulas, tanto para disponibilizar para vocês, quanto para prestar contas também, a hora e falta, para colocar no sistema lá da universidade. Então, a aula tem que ser gravada, então eu preciso do computador. Inclusive, amanhã eu vou para Recife, eu moro no interior, para casa de um colega, porque lá ele tem um quarto também, tem um computador, aí eu queria ele para usar por enquanto. Aí pode ser que eu solte um vídeo, tá? Se eu conseguir gravar com ele lá. Beleza? Mas, por enquanto, vou ficar na expectativa aí de a gente ter um computador restaurado, né? Se Deus quiser. Terceira questão.
Quando as palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras. Nosso alfabeto, né? Tem 26 letras. Eu tenho. Essa é muito simples, tá? Eu quero formar palavras com 3 letras. Aí aqui, tá? Para vocês não ficarem, como é que se diz? Questionando, né? Assim, com toda razão. Tá? Porque aqui tem uma sutileza aí, a gente mistura matemática com português. Para perguntar o que seria e o que não seria numa palavra. Juntar 3 letras, X, Y, Z. Isso é uma palavra? Tá? Para a gente aqui vai ser, tá certo? Aliás, né, assim, a rigor, tá? Se você pegar a definição da criação de um alfabeto, você bota lá 26 letras, é para você poder formar palavras de qualquer forma possível, tá certo? Lógico que para cada idioma, tá certo? Tem as suas regrinhas. Tem algumas coisas que acontecem no português da gente que não acontece, sei lá, no espanhol, que acontece no espanhol, não acontece aqui, usando, inclusive, os mesmos símbolos, né? Porque eles usam as mesmas letras que a gente. No inglês também, né? Tem coisas que acontecem no inglês, tá? Na junção das palavras, que aqui para a gente não acontece, certo? Então, o alfabeto em si, tá? Formar palavras, você pode formar de qualquer forma, tá bom? Não significa que as palavras que a gente vai formar aqui vai ter um sentido, né? Um significado para o nosso idioma aqui ou para algum idioma aí ao redor do mundo, mas vai ser contado como palavra, tá certo? Então não fique preocupado em procurar somente as palavras que fazem sentido. Mãe, pão, sei lá, chá, outras palavras que tenham 3 letras, porque aí você vai ter que, né, consultar o dicionário inteiro para poder saber quantas palavras tem 3 letras. Bom, então, o alfabeto tem 26 letras. Então, a gente quer escolher uma palavra com 3. Então, é simples. Cada posição, a cada letra, primeira, segunda e terceira, ela tem 26, você tem 26 possibilidades para escolher, tá certo? Eu posso, inclusive, repetir a mesma letra aqui, daqui e aqui. Se eu não pudesse repetir, quem sabe, uma palavra pode ter a mesma letra, tá? Não tem nenhum problema. Então, aqui eu tenho 26 possibilidades para escolher, 26 letras para escolher, vezes. Aqui eu também continuo com 26, e na terceira também, tá? 26. Então, multiplicando isso aqui tudo, 26 vezes 26 vezes 26, eu vou fazer na calculadora, porque... Eita, agora da minha irmã, né? Calculadora, né? Deixa eu ver aqui, calculadora. Calculadora. O meu eu já deixo numa cara, mas o dela, aí, 26 vezes 26 vezes 26. 17.576. Então, eu tenho essa quantidade aí de palavras possíveis com um alfabeto de 26 letras. Palavras de 3 letras só, tá? Palavras de 4 letras, 5, 8. Eu tenho muito mais. Mas com 3 letras eu tenho essa quantidade aí. Deixa eu... Pronto, então essa é simples, né? 4. Essa foi muito simples. 4. Quantos são os gabaritos possíveis para um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Então, aqui eu tenho uma situação seguinte. Eu tenho uma prova. Quanto é a prova de vocês? Matemática. A prova tem 10 questões. 10 questões. E cada questão tem 5 alternativas. Cada uma. Então, eu tenho 5 alternativas para cada questão. Beleza? Aí, de quantas formas eu posso, digamos assim, chutar as 10 questões? Quantos gabaritos possíveis?
Por exemplo, primeiro letra A, segundo letra B, terceiro letra A, quarto letra C. Enfim, faz um gabarito aí das 10 questões. É uma possibilidade. Faz outro gabarito diferente. Muda uma questão. Já é outro gabarito. Certo? Quantos gabaritos possíveis? São muitos. Tá? Muitos mesmo. Porque você, para cada questão, você tem 5 escolhas. 5 escolhas para cada. E você tem 10 questões. 10 questões. São muitas questões. Né? Então, ó, primeira questão, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. Estou fazendo assim, mas quem já tiver prática pode, não precisa fazer essas coisas todas não, tá? Com prática a gente vai. Então, primeira questão, eu posso marcar a letra A, B, C, D ou E. Eu tenho 5 alternativas. 5. Estou fazendo aqui, né? 5 alternativas, 5 possibilidades de escolha. Escolhida a primeira questão, na segunda eu também posso escolher qualquer uma das 5. 5 alternativas. Terceira questão, 5 também. Quarta, 5 também. Quinta, 5. Sexta, 5. Sétima, 5. Oitava, 5. Nona, 5. Décima, 5. Então, multiplicando isso tudo aí, vai dar um número muito grande, tá? Isso é 5 elevado à décima, né? É outra forma de escrever mais simples, tá? Porque você está multiplicando 5 10 vezes. 5 elevado à décima só uma potência. É outra maneira, isso é outra maneira de escrever isso aqui. Então, para a gente não ficar achando 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Você escreve 5 elevado à décima, uma forma mais econômica, né? De escrever. Né? Matemática gosta disso, de simplificar as coisas, né? De sintetizar, né? Deixar tudo mais enxuto, assim, mais organizado. Então, 5 elevado a décima. Isso é um número grande, tá, pessoal? Eu não vou nem calcular. A calculadora está aqui, né? Deixa eu ver se tem uma científica aqui. Exibir científica. 5. Cadê? X elevado a Y. Pronto, isso dá 99 milhões. 9 milhões. 765 mil. E 600 mil. Esse é o número aí da nossa contagem. Beleza? Isso daí, ó, uma prova de 10 questões, né? Você imagina se a prova tiver 20, 30 questões. Aliás, tem uma coisa curiosa aqui, que a gente vê quando vai estudar probabilidade, que é assim, por exemplo. Suponha que você tem 10 questões e você quer chutar as 10 questões. É melhor você chutar tudo letra A ou é melhor você chutar variáveis A, B, C, E, G, H, não, né? Até D, E, ficar variando. E aí, o que é que vocês me dizem? Algum palpite? O que é que vocês preferem, né? Tem gente que fala, não, vou chutar D de Deus, né? C de Cristo, que aí tem mais chance. O que é que vocês me dizem? É mais fácil chutar, é melhor chutar variada ou é melhor chutar uma letra só? Eu chutaria uma só. Chutar uma só. Tem gente que acha que chutar uma só é pior, é melhor você chutar variado. Tem gente que acha que chutar variado é melhor, não sei. Porque a variada a gente pode também errar todos. Errar todos, né? Mas a verdade eu continuo pensando assim, se eu chutar tudo numa só, a chance de eu acertar o mais é maior. Estou estudando. Depois falo, quando terminar. Deixa eu ver, obrigado.
a chance de você acertar alguns, pelo menos alguns, é maior, né? Porque você, querendo ou não, a banca, quando vai fazer uma prova, você sabe que ela não vai mudar, né, todas as questões, sei lá, assim, sempre vai ter a letra A ali em algum lugar, a letra C também sempre vai acontecer. Então você pega 10 Eu ia, questões, eu ia do Mamãe Mandou. como mandou, né? É. Mas a verdade, assim, matematicamente, a verdade é que não faz diferença, tá? Tanto faz. Se você chutar variado ou se você chutar tudo uma só, a chance de você acertar é a mesma, matematicamente. Agora, se você olhar pelo lado que psicológico, vamos dizer assim, pelo lado racional, se você for, se você olhar direitinho, uma banca, ela nunca vai fazer um problema das questões e colocar tudo letra C, tudo letra A, tudo letra B. Na verdade, é difícil uma prova, por exemplo, com 10 questões que não tenha pelo menos uma letra A, pelo menos uma letra B, né? Pelo menos uma de cada, né? Então, meio que você, chutando tudo numa só, você garante acertar ali pelo menos uma, duas, três, tá certo? Eu acho que mais do que isso já fica complicado, né? Acertar, porque a banca normalmente varia. Então, a gente sabe que a banca normalmente varia. Mas se a banca ela fosse, assim, escolhesse as alternativas no sorteio, as alternativas certas no sorteio, assim, a matemática diz que tanto faz. Então, você escolher tudo igual ou tudo diferente, tá certo? Agora, sim, quem escolhe diferente, eu acho que, apesar de não de ter a chance de errar tudo, né, a chance maior de errar tudo, mas você tem a chance maior também de acertar mais. Né? E quem escolhe tudo uma só, você tem chance de acertar duas, três no máximo por aí, uma, duas, três, mas você não acerta mais do que isso. Uma banca não vai dar uma prova, 5 questões, tudo letra A. É muito difícil acontecer. 5 questões, tudo letra C. Uma prova de 10 questões, metade ser letra C. É muito difícil acontecer, né? Então, quem chuta tudo uma só, normalmente não acerta mais que 4, tá certo? 3 por aí no máximo. E quem chuta diferente pode acertar mais, né? Mas, enfim, no final das contas, a matemática diz que tanto faz, tá? Pode ficar despreocupado aí. E o melhor mesmo é não chutar, né? Estudar e fazer as questões mesmo acertar. Porque, em geral, quem faz uma prova assim, não se depara tanto com uma situação que você não sabe todas as questões da prova. Às vezes, as questões você não está assim, você não sabe a questão completa, mas você sabe que não pode ser nem letra A, nem letra B, já elimina duas ali, né? Então, você vai chutar 3. Na próxima questão, aí você fica em dúvida em 2, ou em 2 em 3, 2, 3, 4. Mas pelo menos, às vezes, uma você elimina. Então, fica uma coisa muito mais subjetiva, né? Uma coisa tão certa. Beleza? Mas, olha, tem mais algumas questões aí. Tem a quinta, cadê? Deixa eu ver. Tem a quinta, que é simples também. E a partir da sexta, são as questões mais legaisinhas, né? Não são difíceis, mas elas envolvem um pouquinho mais de raciocínio, talvez. Certo? Para você pensar um pouquinho. A gente vai comentar essas questões também. Eu vou tentar, de tudo, fazer o vídeo para comentar sobre elas. Beleza? Elas são questões da Olimpíada de Matemática, mas não pense que por ser questão da Olimpíada vai ser difícil, porque são questões de nível básico, tá? São questões que são colocadas para alunos de sexto e sétimo ano, certo? Alunos, os pirrais, né? Então, os filhos de vocês, né, os netos de vocês, fazem essas questões na escola quando quem faz a Olimpíada, né? Acho que a Olimpíada também já não é para todo mundo, é para quem gosta de matemática. Mas eu não peguei as questões, tá? De nível alto, né? Eu peguei as questões
Baixo mesmo, porque a intenção da gente aqui é mais aprender o básico elementar, né? Beleza? Então, tchau para vocês. Se tiver alguma dúvida, se quiser comentar alguma coisa, esse é o momento. Senão a gente encerra lá. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Isso também. Boa noite. O professor vai colocar exercício no grupo, é? Eu já coloquei lá. Se eu coloco de novo, eu coloco de novo. Não, eu não vi, não. Eu falo que é para entregar ainda não, né? Não, esse não é para entregar, não. O que é para entregar, eu vou mandar essa semana. Viu? Tá bom. Tá, boa noite. Boa noite. Tchau. Eu vou botar amanhã, eu não consegui entrar. Essa questão da atividade do professor. Eu não consegui. Não consegui. Boa noite, Fro. Fro, o professor mandou, eu não consegui entrar de jeito nenhum. Não sei se é meu celular que não está aceitando. Eu assisti de boa a aula do professor de matemática, só que também estava ruim. O professor de biologia passou alguma atividade? Está falando comigo, Marta, né? Oi. Não, professor, meu celular está com problema aqui. Não quer sair, não quer desligar mais, não. Ah, tá. É que está ruim. Encerrando a gravação para poder. Boa noite.